Fala pessoal, meu nome é Queiroz. No vídeo de hoje eu vou falar como descobrir o estudo por questões. Então esse é o vídeo de hoje. Se liga no canal, roda aí. Pessoal, é o seguinte, eu descobri o estudo por questões na universidade, porque a gente precisava fazer uma prova para o ENAD, mas eu não tinha aplicado isso ainda para concurso. No meu concurso, em 2005, lá em 2005, foi praticamente decoreba. Eu sabia decorar as coisas, então usei as técnicas de decorar, naquela época a gente chama decoreba, mas memorização, a palavra certa seria essa, memorização. Então eu usei mais a técnica de memorização, eu sabia muito memorizar as coisas, porque é muito fácil memorizar, mas isso não funciona para um conteúdo gigantesco, né? Não funciona para um conteúdo gigantesco, mas eu uso ainda hoje a técnica de memorização. Por exemplo, quando eu vou fazer o estudo para a CESP, as alternativas que estão certas, eu repito ela em voz alta de 10 vezes ou mais, né? Então repito ela em voz alta de 10 ou mais e explicando para mim mesmo quando a assertiva está correta. Então, em 2005, para passar, eu usei a alternativa de memorização para história e geografia. Eu li 3 livros de história, cada um li 3 vezes, e aqueles conteúdos mais importantes que você grifa, que eu acho que mais importante do que grifar é você decorar aquilo, memorizar aquilo. Então eu repeti aquilo muitas vezes na minha mente, né? Uma data importante, a vinda da família real ao Brasil, eu repeti aquilo muitas vezes. Tanto é que a minha maior nota foi História e Geografia. Já falei isso aqui. De 20 acertei 18. Então isso alavancou minha nota lá para cima. É um conceito importante, em vez de escrever ou grifar ele, eu decoro, eu memorizo aquilo através da fala, através da repetição. Isso funciona muito para mim. Mas quando eu passei a fazer outros concursos, a gente foi fazer a prova do ENAD. A universidade, se ela não tira uma nota boa no ENAD, o curso fecha. Então ela é proibida, o curso fecha. Ela precisava que os alunos tirassem uma nota boa. Já falei isso aqui em outros vídeos. No curso de psicologia, os alunos tiravam péssima nota no ENAD. E descobriram, eu falei também para a direção do curso, que a gente só fazia prova discursiva. Então o professor de filosofia, colocava 3 perguntas que davam 6 folhas. Então a gente sabia fazer muito bem provas discursivas e não sabia fazer provas objetivas. A universidade, paralela a isso, treinou a gente em literalmente fazer provas discursivas. Então, veja só, primeiro princípio, você tem que aprender a fazer provas. Não precisa aprender a fazer, não é suficiente saber do conteúdo. É preciso aprender a fazer provas. E quem era a nossa banca? O INEP, o ENAD. Então a gente uma vez por mês a gente fazia uma provão de 4 horas de duração. A gente fazia estudos de questões, né, dentro da universidade. Beleza. Quando eu me formei, em 2017, a gente ficou 3 meses depois eu me formei em 2016 e em 2017 a gente ficou 3 meses sem receber salário. Eu fiz, não dá para ficar dependendo só do salário da PM, eu tenho que fazer outro concurso que eu passe a ganhar mais. Então eu me inscrevi para o concurso de psicólogo perito do Instituto Científico daqui, o ITEP. O edital saiu em novembro, só que eu não consegui focar, porque estava faltando comida na minha casa, estava faltando muita coisa, e eu não consegui focar, e a gente protestando, a gente fazendo um monte de coisa. Enfim, chegou... quando o dinheiro caiu, eu só tinha 10 dias para estudar para a prova. Então, a necessidade de estudar 10 dias, eu falei o seguinte: se eu for ler todo o conteúdo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de ler conteúdo. Se eu for assistir videoaula, não vai dar tempo. Então, eu vou separar as questões da OCP, na época, acho que, se eu não estou enganado, era a OCP, e vou só resolver questões do tópico do meu edital. Então, tava lá, isolamento local de crime, não sei o que de criminalística, não sei o que disso, não sei o que daquilo. Eu colocava o assunto, eu filtrava pelo assunto, certo? Resolvia questões daquele assunto, de preferência da banca, se não encontrasse da banca, as questões mais atuais, por exemplo, tipologia textual. Aí botava todas as questões de tipologia textual, aí resolvia 10 questões de tipologia textual. Se eu não visse que não tinha dificuldade de interpretação de texto, resolvia 50 questões de interpretação de texto da OCP e aí colocava direito constitucional, direito de garantias fundamentais, direito da nacionalidade. Então eu pegava o tópico do meu edital e separava todas as questões
daquele tópico do edital. Você vai ter lá no edital os assuntos que você tem que estudar. Eu estudei 10 dias com essa técnica, só respondendo questões. E aí quando parava uma dúvida, eu pesquisava e eu descobri que eu não precisava comprar conteúdo de cursinho nenhum. Poxa, velho, tem tudo grátis na internet e é até mais rápido, porque uma única página que eu lia era o suficiente para eu responder aquela questão. Então eu fiquei maravilhado. Então eu comecei a desenvolver, aí eu descobri esse método por questões. E aí eu digo, pô, velho, vou fazer a prova. Se isso der certo, né? Fui fazer a prova. A prova tinha 100 questões, eu acertei 64 questões da prova. Assim, uma prova que eu não tinha conhecimento da banca, do assunto, foi a minha primeira prova de psicologia. E eu fiquei maravilhado com o resultado de acertar 64 questões de 100 em 10 dias. Eu disse, caramba, velho, funciona. Aí, paralelo a isso, eu disse, se eu tiver... Aí eu não passei, porque quem passou tirou 85, a nota de corte foi 85. Eram só 7 vagas. Eu digo, isso funciona. Então eu comecei, eu disse, pô, velho, se eu tiver mais tempo e resolver mais questões... E aí eu comecei a estabelecer, pela proeficiência que tinha lá minha... por exemplo, quanto mais questões eu fazia, mais minha proeficiência aumentava nos simulados, né? Que o meu set de questões gerava um simulado para mim. E eu estabeleci, baseado naquilo ali, eu fiz um algoritmo que para passar na PRF eu precisava de 15 mil questões. Para passar na PF, 15 mil questões. Para ter certeza, para passar entre os 100 primeiros, se eu fizesse 20 mil questões, pelos meus cálculos daria certo. Então, sem ler todo o conteúdo, sem assistir videoaulas, lógico que eu consulto uma videoaula de no máximo 10 minutos em português ou em matemática ou para tirar alguma dúvida. E aí eu fui fazer minha prova da PF. E aí eu vou testar de novo, porque meu concurso fim é PRF. Vou testar esse método na prova da PF. Fui testar esse método na prova da PF. Em 3 meses, disseram que eu ia sair com ponto negativo, porque uma certa anula uma errada. Não, uma errada anula uma certa. E existem pessoas que estudam 3 anos. Eu decidi o seguinte, vou fazer o teste, não vou ler conteúdo nenhum. Quando eu terminei de fazer, eu fiz, por exemplo, eu fiz 60 questões de informática sem assistir videoaula, só resoluções de questões. E português também. Foram minhas maiores notas, foram português e informática. Eu disse, puta merda, isso aqui dá muito certo. Só, gente, que aí eu vi muita gente que estavam totalmente desorientados e o cara suplicando. Eu estou quase me matando. Literalmente a pessoa manda essa mensagem para mim. Estou com depressão, não consigo desenvolver, eu sento, não consigo estudar. E eu não podia guardar aquilo só para mim. Não podia guardar esse segredo só para mim. Eu tinha que compartilhar isso. Eu não preciso mais... eu já tenho meu salário fixo. Eu já tenho meus rendimentos. Já tenho meu colchão financeiro. Então, baseado nisso, vendo o desespero da galera, meu amigo me comoveu aquilo. Eu comecei a ensinar os caras. Os caras começaram a ser aprovados. Então, eu decidi fazer um método. E aí eu decidi passar isso de graça para a galera. Mas aí quando eu como um psicólogo, se eu der isso de graça para a galera não vai valorizar. Você tende a desprezar aquilo que você ganha de graça. Você tende a não dar tanto valor àquilo. Então eu coloquei um valor mínimo para a galera e resolvi compartilhar isso através do meu e-book digital. Que aí comecei a receber inúmeras mensagens das galeras que fazem, André, incrível, como eu perdia tempo batendo todo o conteúdo. Você vai levar no máximo, no mínimo, você vai levar 3 anos para ler todo um conteúdo de uma PF, de uma PRF. E o cara disse, como isso era praticamente impossível? Por que ninguém está falando isso? Porque se o cursinho ensinar você a estudar por sites e videoaulas gratuitas, ele não ganha dinheiro. E os caras que sabem isso não querem compartilhar esse conteúdo. O cara que é aprovado, ele compartilha depois de aprovado. Mas os caras têm medo de compartilhar isso porque gera concorrência. O cara tem medo de gerar concorrência. Então ele guarda aquele segredo para ele mesmo. Então, por que você fez isso, Queiroz? De compartilhar esse seu maior segredo, que é o estudo por questões. Não ler todo o conteúdo, estudar pelas questões com um foco totalmente direcionado e ter uma meta de questões. No meu e-book eu tenho umas metas que eu coloco diário, né? O estudo progressivo para quem está começando, para quem já estuda, para quem já... Então foi baseado nisso que nasceu o meu curso que eu estou gravando agora para fazer... Você não precisa de um método de estudo, você só precisa aprender, você não precisa de um conteúdo muito volumoso de estudo, você só precisa de um método de estudo adequado, né? Porque se eu chegar para você e dizer assim, pegar o melhor machado para cortar uma madeira,
corta aí essa madeira. Você vai precisar de um método. Se eu pegar o melhor cursinho e dar para você, você vai precisar de um método para isso. Não é sinônimo de aprovação. Então um abraço, fiquem com Deus.